Olá, eu sou Jefferson Rocha, estou aqui para o vídeo número 2 da nossa nova série sobre atitudes. Vídeo 1, muita gente gostou, recebemos diversas mensagens, ele trabalhou basicamente as explicações, porque as pessoas querem, mas não conseguem. Elas querem fazer mudanças, mas não conseguem. O que será que trava uma mudança? O que será que impede uma mudança quando principalmente a outra pessoa ela quer fazer uma transformação? E aí nós trouxemos aqui duas histórias muito bacanas, elas são de domínio público, muita gente já conhece no mercado. A primeira história é muito marcante para falar sobre essa questão de resistência, flexibilidade. Ela é uma história sobre um monge, o seu aprendiz e uma prostituta. Caminhava o monge e o seu aprendiz por uma floresta, de repente começa uma chuva intensa e um temporal ali muito forte, e eles tinham que atravessar um rio. Logo mais à frente haveria o momento da travessia. Preocupados com a intensidade da chuva e o volume de água que aumentava cada vez mais nesse rio, ao chegar na margem desse rio, muitas pessoas estavam ali tentando fazer a travessia. E o monge, por educação, disse para todos: vocês poderão ir na frente, eu serei o último. E para atravessar, ou você deveria saber nadar, ou alguém deveria te carregar nos ombros. Neste momento, o monge, já sozinho, todos já estavam do outro lado, ele, quando foi dobrar as suas vestes, se preparar para a travessia, ele ouviu um barulho na mata. E ao olhar para trás, ele viu uma garota linda, respiração ofegante, e ao chegar na margem, essa prostituta, preocupada com o volume d'água, olhou para o monge e disse: eu não sei nadar. E o monge naturalmente comentou em resposta: ei, fique tranquila, venha, suba nos meus ombros. E ela comentou: eu não posso. Eu sei que entre vocês monges existe uma regra sagrada que o simples ato de tocar nas vestes de uma prostituta, você já deverá deixar de ser monge. Eu não posso fazer isso com você. Eu lhe agradeço. Ele olhou para o outro lado da margem, ele viu o seu discípulo, e o discípulo estava muito ansioso com aquela atitude, não sabia do que se tratava, e ele ignorou todo aquele olhar do discípulo e falou para a garota: venha, mesmo assim, sube meus ombros, eu vou te levar até o outro lado da margem. E ao chegar do outro lado da margem, a garota agradeceu, foi para um lado, e o discípulo e o seu monge seguiram para o outro lado da floresta. Uma hora depois, o discípulo, inconformado com aquela atitude, aquele nó na garganta que se formava, ele vira para o seu grande mestre, para o seu monge e diz: por acaso aquela garota se tratava de uma prostituta? E o monge disse: sim. E isso fez com que a fúria dentro do discípulo aumentasse ainda mais. Ele desconfiava que se tratava realmente de uma prostituta. 2 horas depois, aquele nó na garganta aumentava. Aquela angústia: por que ele fez isso? Por que ele carregou essa prostituta? 3 horas depois, o nó na garganta era maior ainda. 4 horas depois, ele estava muito irritado. 5 horas depois, quando eles foram se despedir, para cada um ir para o seu aposento, o discípulo não aguenta e explode. Ele diz: ei, o que é que aconteceu? Eu não vou mais tolerar esse tipo de atitude. Você infringiu uma regra sagrada dos monges. Você me ensina o que é o certo e não consegue praticar o certo. Por que você carregou aquela garota? Por que você quebrou uma norma sagrada? Você ficou quieto, você não me dirigiu a palavra, você achou que não deveria ter explicação alguma para mim? Por que você fez isso? E naquela ira, o monge, muito tranquilo, olha para o seu discípulo e diz: realmente, eu infringi uma norma sagrada. Eu quebrei essa norma ao carregar externamente nos meus ombros, a parte de fora, essa prostituta. Pode ser que eu serei julgado e terei que deixar de ser monge por essa minha atitude, mas você, também que sonhava em ser monge, cometeu um grande erro, quebrou uma norma sagrada, porque também carregou a prostituta. E durante 5 horas, muito mais tempo do que eu, e de uma forma muito pior, carregou dentro de sua mente.
E aí fica então uma reflexão, essa simples história para cada um pensar. O que é pior? O indivíduo que tem a atitude de cometer de repente um deslize, um erro, uma falha, ou aquele que não esquece da falha do outro, carrega aquilo durante muito tempo? O que é realmente pior? Essa é uma reflexão que cada um deverá tirar as suas próprias conclusões. Porque nós, ao contarmos essa história uma vez, nos deparamos com uma cena inesquecível. Uma pessoa já de uma idade já bem avançada levanta a mão e diz: desculpa, essa sua história tem qual finalidade? Dizer que nós devemos esquecer as falhas dos outros, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos fizeram mal. É esse o seu conselho? Que não é bacana ficar carregando na parte interna da nossa mente essas coisas ruins que os outros fizeram para nós? É essa a tua intenção? Eu disse sim. O profissional de hoje, aquele que tem atitudes, para ter as melhores atitudes, tem que ser uma pessoa mais leve. Essa leveza vai interferir na maneira de você tomar atitudes na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes pessoas tomam atitudes com base em experiências que elas não conseguiram se desapegar até agora. E isso não é uma iniciativa bacana. Então o que nós temos aqui para responder para vocês? Quando esse indivíduo levantou a mão no meio do auditório e fez esse comentário, eu disse: é exatamente isso. E ele, em contrapartida, me devolveu o seguinte exemplo. Olha aqui, Jefferson, eu já entendi a historinha do monge, eu achei ela bonitinha, mas veja bem, cada um aqui tem uma história diferente. Eu, em particular, posso dizer qual que é a minha. Seguinte, meu pai nos judiou demais, maltratou minha mãe. Meu pai tinha lá os problemas dele e batia nos filhos, batia na minha mãe. Ele fez coisas horríveis. Até hoje eu carrego marcas nas minhas costas de chicotadas que ele me deu. Agora, não tem palestrante no mundo que vai contar historinha bonitinha que vai me fazer simplesmente esquecer, apagar essas coisas horríveis que ele fez. Eu carrego isso aqui dentro, que aprendi a ter vergonha na cara, aprendi a me valorizar e nada nesse mundo vai mudar essa história. Você me entendeu? E naturalmente eu, como palestrante, diante de toda aquela plateia, para ser muito elegante com aquele participante, eu virei para ele e disse: entendi, e cada um tem o direito de fazer as suas escolhas, mas eu vou lhe pedir licença para fazer apenas um comentário. Eu conheci uma frase algum tempo atrás que diz o seguinte: enterre os seus cadáveres. Essa é a minha sugestão para você. Veja a maneira que você conjuga o verbo, sempre no tempo passado do verbo. O meu pai fez, o meu pai falou, o meu pai disse. Está morto, está morto. E você, muitas vezes, sem perceber, se especializa em carregar coisas que já aconteceram, que já passaram, que estão mortas. Estão mortas simplesmente na história. Mas na sua mente, elas estão mais vivas do que nunca. E eu te pergunto, será que isso interfere de alguma forma na sua tomada de decisões? Será que as suas atitudes são orientadas por essas experiências mal resolvidas do passado? Sim ou não? No vídeo 3, eu vou poder te dar essa resposta e te aguardo lá. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Te convido agora a clicar aí embaixo, visitar as nossas redes sociais, fazer parte do nosso canal de YouTube. Até o vídeo 3. Muito obrigado.